Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Esse assunto de dons, nós encontramos aí uma confusão grande lá na igreja em Corinto, nessa assembleia em Corinto, porque eles estavam abusando de algo que o Espírito Santo realmente havia concedido, mas com uma determinada finalidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo escreve que os judeus pedem sinal, mas os gregos buscam sabedoria. Então, sempre que existissem judeus, o Espírito Santo iria se manifestar com sinais, como forma de convencer esses judeus, porque eles têm uma história de sinais e maravilhas, né? Você vê a história de Israel, desde abrir o mar, até acontecer tantas coisas maravilhosas ao longo da história de Israel. Então é como se eles fossem viciados em sinais. E Deus atende, dando sempre sinais para os judeus. Aí quando ele cria uma nova coisa, que foi a igreja, quando Cristo veio ao mundo, já era uma coisa nova. Então, muitos sinais, inclusive uma frequência muito grande de possessos de demônios. Curiosamente, você lê o Antigo Testamento, você quase não vê manifestações demoníacas. Mas quando Cristo estava no mundo, os demônios estavam em polvorosa, eles estavam sabendo que o tempo dele estava chegando, ele estava chegando. Então, de repente, você vê toda aquela atividade demoníaca como se tivessem tirado a tampa, né, do abismo, e os demônios escaparam todos. E você vê também as curas, que o Senhor Jesus, como ele vinha para dar um aperitivo do que seria o milênio, então você vê muitas manifestações de cura também, milagres e ressurreição de mortos. Ele mostrava assim que ele era, as credenciais do Messias eram apresentadas ali. E quando ele também dá ordens aos seus discípulos, e ele fala, né, esses sinais acompanharão os que creem. Aí ele dá alguns sinais que iriam se manifestar naqueles que crescem. E nós encontramos esses sinais que o Senhor Jesus falou, podemos até olhar lá eu acho que é Marcos, né, se não me engano, Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Só uma observação aí, ele não diz quem não crer e não for batizado será condenado. Quem não crer. Então, na realidade, a salvação é só pela fé, é só pelo crer. O batismo é uma ordenança, mas não tem qualquer efeito na salvação de uma pessoa. Versículo 17, então, de Marcos 16, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então aqui ele dá uma série de sinais, todos eles aconteceram em Atos. Alguém pode dizer, não, mas em Atos, tudo bem que nós vemos que Paulo foi picado por uma serpente, não aconteceu problema nenhum, demônios foram expulsos, falaram novas línguas, e impunham as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Mas não tem nenhum caso de alguém que tenha bebido alguma coisa mortífera em Atos e tenha sobrevivido. Bem, eu acho que é fácil explicar isso, porque você nunca sabe quando alguém bebe uma coisa, um veneno, né, uma coisa mortífera. Então, se o senhor falou que esses sinais seguiriam, muito provavelmente em algum momento alguém bebeu algum veneno ou tentaram envenenar algum dos discípulos, mas não veio com a etiqueta veneno. Você vai beber e vai morrer. Não veio. Porque quem tenta envenenar uma pessoa nunca avisa, né? Eu vou envenenar você. Eu pus no seu leite, aí eu pus um veneno. Então, provavelmente sim, também aqueles apóstolos, aqueles discípulos, devem ter tido uma experiência assim. Mas então, esses sinais, por que eles eram dados?
nós encontramos lá em 1 Coríntios 14, uma outra... 1 Coríntios 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, no Antigo Testamento: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. As línguas são sinal não para aqueles que creem, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para incrédulos, mas para aqueles que creem. Quando Paulo escreve para Corinto, o que estava acontecendo em Corinto? Eles estavam abusando dos dons. De repente, aqueles dons que era para convencimento dos judeus, principalmente dos judeus, eles estavam usando aquilo como forma de se gloriarem. Ah, eu falo em línguas. Ah, eu tenho o dom de não sei o quê. Eu tenho o dom disso, o dom daquilo. Mas é importante entender que aqui, essa passagem de 1 Coríntios 12 não fala de um poder ou de uma capacidade concedida para sempre para uma pessoa. Quando nós vamos lá em Efésios capítulo 4, essa distinção é importante de entender. Efésios capítulo 4 diz assim no versículo 8: por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é sinal que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui, Cristo deu as pessoas para essas funções. É diferente dele capacitar alguém com algum poder. Não, isso aqui, a pessoa incorporou a função. Então uma pessoa, um cristão que recebeu, por exemplo, deu uns para apóstolos e outros para profetas. Esses dois dons não existem mais. Se você vai lá em Efésios 2, nós vemos que Deus, o fundamento da casa de Deus são os apóstolos e profetas, e Cristo é a pedra angular. Isso é o alicerce. Qualquer pessoa com um mínimo de entendimento de uma construção, de uma técnica de construção, vai saber que você constrói o alicerce. Depois, aí em Goiás, inclusive, quando eu morei em Goiás, eu fiz 2 casas, e o alicerce das 2 casas era de pedra. Pedras grandes, né, assentadas com cimento, e para começar você cavava uma canaleta, né, as canaletas onde iam passar as paredes, depois pegava uma pedra boa e bem de canto vivo, meio quadrada assim, e colocava no canto, onde ia começar o alicerce. Aí traçava as linhas em cima das canaletas e começava a sentar as pedras seguindo aquela linha. Depois que terminava o alicerce, fazia o acabamento do alicerce e tal, aí eu não vinha mais com pedras. Aí tinha os blocos de cimento que eu ia assentar sobre o alicerce que foi feito com pedras. Então uma pessoa que tem um pouco de entendimento de técnica de construção vai perceber que ali em Efésios capítulo 2, a gente pode até dar um pulinho lá, ele está falando de uma técnica construtiva da casa de Deus. Versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento, o alicerce dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra, a principal pedra da esquina. Essa é aquela pedrona grande que eu falei que coloca, a primeira que coloca no alicerce. Então os apóstolos e profetas, eles seguem
essa pedra principal. E é feito o alicerce. Aí no versículo 21, no qual alicerce, sobre o qual alicerce, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então agora vem os tijolos, ou os blocos, ou os tijolos. Então, feito o alicerce, você não põe mais pedra nas paredes. As pedras foram só para fazer a base, o fundamento. Então, entendendo isso, que apóstolos e profetas fazem parte do alicerce, quando a gente volta lá para Efésios capítulo 4, nós vamos encontrar esses 5 dons aqui, e um pouquinho de inteligência aplicada aqui já vai ser suficiente para entender que esses apóstolos e profetas, os profetas não são do Antigo Testamento, mas são profetas da igreja, são esse alicerce. Deus ia construir a casa de Deus, então ele deu aqueles que estabeleceriam as bases, o fundamento da casa de Deus. Então, quando você constrói um alicerce, ele segue uma planta, ele segue um projeto. Se você, depois de pronto o alicerce, contratar um pedreiro sem nenhuma experiência, pode acontecer dele pegar uma parede, começar a sentar os tijolos em cima do alicerce, só que chega ali na frente, o alicerce vira para a esquerda, e o pedreiro continua sentando os tijolos em linha reta, em cima da terra. Aquela parede vai cair. Vai cair porque ela não está sobre o fundamento. E que fundamento é esse que os apóstolos e profetas do Novo Testamento nos deixaram? As Escrituras do Novo Testamento. Nós estamos com elas diante de nós. Esse é o alicerce. Sempre que você tiver dúvida, deixa eu ver. Aquela religião ali, eles dizem isso, dizem aquilo outro. Espera aí, vamos conferir aqui se eles estão construindo em cima do alicerce. Ou se estão construindo em cima de ideias, de filosofias, de psicologia, de ciência, de qualquer outra coisa. Ah, não estão construindo em cima do alicerce, vai cair. Não vai sobrar nada disso. Então, quando nós entendemos aqui que esses dons de Efésios 4 foram dados para a edificação da igreja, versículo 12, do corpo, né, da edificação do corpo de Cristo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, quando a gente vê tanto vento de doutrina, o que é isso? É coisa fora do alicerce. Os apóstolos deixaram o alicerce. Vamos conferir o alicerce, vamos ver se está no alinhamento, vamos ver se está firme o que foi construído. Esses dons, então, de que fala aqui Efésios capítulo 4, já não temos mais apóstolos e profetas, e embora aí nessas igrejas por aí, né, igrejas neopentecostais, tem até profeta, tem até apóstolo, mas são falsos, são fake, são impostores, são impóstolos, não é? Porque eles são impostores, eles estão assumindo uma posição que não tem fundamento, mesmo porque os apóstolos não eram apenas um dom. Os apóstolos também tinham que ter encontrado o próprio Senhor Jesus Cristo, tinham que ter tido contato direto com Ele. Então não é apenas um dom. Eles tinham que ter sido escolhidos pelo Senhor Jesus, como nós vemos em outras passagens. Agora, restam aqui para nós os evangelistas, os pastores e os doutores. Quem são os evangelistas? Os que pregam o evangelho. Então o evangelista é aquele que sai pelo mundo e leva o evangelho para o mundo. Quem são os pastores? São aqueles que reúnem as ovelhas, que consolam, que confortam, que atam as suas feridas, aqueles que encorajam. Esses são os pastores. E os doutores? Os doutores são os que ensinam a doutrina, ensinam o alimento mais sólido. Eles vêm da parte dos doutores, ou mestres, né? Eu tô pegando esse lado aqui dos dons, antes até de entrar lá em 1 Coríntios 12, porque lá não são dons de Cristo,
Lá são manifestações espirituais. Embora lá apareça a palavra dons, no original são manifestações. Manifestações do Espírito Santo. Enquanto aqui esses dons são incorporados, vamos dizer assim, à pessoa que tem o dom, então o evangelista, ele é evangelista até debaixo d'água. Se ele não pregar o evangelho, mesmo assim, ele tem o dom nele. O dom está nele. Ele tem esse dom, quer ele use esse dom ou não. Mas lá em 1 Coríntios 12 são manifestações. Então não tem uma pessoa que fala assim, essa pessoa tem o dom de curar. Não tem o dom de curar. Tem a manifestação de curas. Como era isso? No momento em que o Espírito Santo achasse por bem capacitar uma pessoa para curar, ele fazia isso. Mas meia hora depois ela não podia curar mais ninguém. Porque o Espírito Santo deu o poder para ela naquele momento. É uma manifestação. A mesma coisa, expulsar demônios. Na hora que o Espírito Santo dava o poder para a pessoa expulsar o demônio. Paulo foi perseguido por uma endemoniada vários dias, muitos dias, diz lá em Atos, né? E ela ficou perturbando, buzinando na orelha de Paulo e de Silas, né? Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Quem não conhecesse, podia pensar que ela estava ajudando, né? Paulo contratou aí um serviço de alto-falante aí para ir na rua gritando. Não. Era demônio. Era demônio. Mas por que Paulo não expulsou logo? Porque ainda não tinha sido manifestado o Espírito Santo nele para fazer isso. Percebe? Então, é diferente. O dom aqui do evangelista, do pastor, eles têm o tempo todo. Eles estão o tempo todo capacitados a isso. Mas lá em 1 Coríntios 12, não. Lá são manifestações. Manifestações. É como se você tivesse nos dons aqui um fogo permanente, né? É um fogo perpétuo, está sempre aceso. Esses são os dons de Efésios. Mas lá em 1 Coríntios 12, é um pavio. Se o Espírito Santo não acender o pavio, não acontece nada. Então lá é diferente a situação. Mas para a gente entender um pouquinho mais desses dons de Efésios, eu gostaria de abrir em Atos, capítulo 11, que tem uma lição muito, muito preciosa ali, quando nós vemos esses 5, ou melhor, esses 3 dons, né, que nós temos, os apóstolos e profetas são aqueles que fizeram o fundamento. Mas então, em Atos capítulo 11, versículo 19, diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Isso aqui é o evangelista. O evangelista, onde ele vai, ele fala de Cristo. E ele falando de Cristo, o Espírito Santo vem, toca as pessoas se convertem. Isso aqui você vê que é a obra do Espírito Santo, claro, usando os dons, mas usando especificamente aqui o evangelista. E o pastor e o doutor? Calma, nós chegamos lá. No versículo 21, fala que a mão do Senhor era com esses evangelistas, e grande número creu e se converteu ao Senhor. No versículo 22, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, naqueles todos que haviam se convertido, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Esse aqui é o pastor. O que um pastor faz? O pastor reúne as ovelhas. O evangelista produziu as ovelhas, vamos chamar assim, né? O evangelista foi aquele que com a pregação do evangelho, tirou aquelas pessoas do estado de morte e perdição
e as transformou em ovelhas de Cristo. Mas agora elas estão ainda soltas. Vem então o pastor e exorta todos que permaneçam no Senhor com propósito do coração. E é um homem que dá exemplo. Você vê que ele era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Esse aqui é o Barnabé. E aí no versículo 25, partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Isso aqui é interessante. Barnabé, ele sabe que o dom dele vai até certo ponto. Então ele precisa agora de um outro dom. Ele precisa de um mestre, ou de um doutor. Então ele vai, chama Saulo, e no versículo 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E aqui o próprio Barnabé assume também o papel de um doutor, ou de um ensinador. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E aí no versículo 27, você vê entrar aqui um outro dom desse que eu falei que hoje já não existe. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito, etc, etc, etc. Esses eram os profetas, efetivamente, da igreja, do Novo Testamento, da igreja. Não é essa presepada que você vê aí na TV, não é nada disso, não tem nada disso. Isso aqui é o genuíno, isso aqui é o verdadeiro. Então aqui nós vimos a atuação do evangelista, do pastor e do doutor na prática, em campo, né, nas suas atividades. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.